Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atravessar o caos da vida com uma serenidade quase sobrenatural? Por que nada as abala, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar? Talvez você já tenha conhecido alguém assim, alguém que, mesmo diante de críticas, rejeições, manipulações ou perdas, mantém uma calma firme, quase inexplicável. Essas pessoas não nasceram diferentes. Elas aprenderam algo que poucos sabem. Existem leis invisíveis que regem a fortaleza emocional, e quem as entende se torna praticamente inquebrantável. Hoje, eu quero te mostrar essas 5 leis, e se você as aplicar, não apenas vai proteger sua paz interior, mas vai se tornar uma presença que o mundo respeita naturalmente. A primeira lei da fortaleza emocional é simples, mas poderosa. Você não é obrigado a reagir a tudo que te provoca. A maioria das pessoas vive em modo automático. Alguém fala algo desagradável e elas explodem. Alguém as critica e elas passam o dia ruminando sobre aquilo. Jung dizia que toda reação é uma forma de entrega. Cada vez que você reage impulsivamente, está cedendo o controle da sua energia interior a outra pessoa. Imagine isso por um instante. Cada vez que alguém te tira do sério, essa pessoa literalmente está te controlando. Você se torna refém do humor alheio, da opinião alheia, da raiva alheia. E é exatamente aqui que a fortaleza começa, quando você decide não entregar mais sua paz de bandeja. Da próxima vez que alguém te provocar, respire fundo, conte mentalmente até 5 e se pergunte: isso merece minha energia? Essa pessoa merece acesso à minha paz interior? Na maioria das vezes a resposta será não, porque reagir é fácil, mas responder conscientemente é o que te torna forte. Essa é a primeira lei, e talvez a mais difícil de praticar, porque ela exige autocontrole e presença. Mas quando você domina isso, algo muda profundamente. O mundo perde o poder de te desestabilizar. A segunda lei da fortaleza emocional é compreender que o que os outros dizem sobre você fala muito mais sobre eles do que sobre você. Jung chamou isso de projeção psicológica. As pessoas enxergam nos outros aquilo que não conseguem aceitar em si mesmas. Por isso, quando alguém te critica com crueldade, quando tenta te diminuir, quando te chama de algo que não é, muitas vezes está revelando sua própria sombra. Quem te chama de egoísta pode ser alguém que vive reprimindo o próprio desejo. Quem te chama de fraco pode ser alguém que tem medo da própria vulnerabilidade. Quem te chama de frio pode estar projetando sua carência. Perceber isso é libertador, porque te tira do papel de vítima e te coloca na posição de observador. Você começa a enxergar as pessoas não como inimigos, mas como espelhos. Algumas limpas, outras distorcidas, e quando entende isso, o poder delas sobre suas emoções simplesmente desaparece. Não é que você se torne frio, é que você passa a entender que os ataques dos outros são apenas ecos do caos interior, que elas mesmas não conseguem lidar. Então, ao invés de se ofender, você começa a ver compaixão onde antes havia raiva. Essa é a segunda lei. Nada que vem de fora pode te ferir se não encontrar dentro de você um ponto de identificação. A terceira lei é o coração da fortaleza emocional. Construa sua identidade sobre o que você é, não sobre o que os outros dizem que você é. A maioria das pessoas não percebe, mas vive à mercê da aprovação externa. Sentem-se bem quando são elogiadas, mal quando são criticadas. O problema é que isso cria uma prisão invisível. Jung dizia que quem busca validação constante se torna escravo da imagem que o outro tem dele. A verdadeira força vem quando você não precisa mais que ninguém te confirme para saber quem você é. Pense numa árvore de raízes profundas. Ela pode ser atingida pela chuva, pelo vento, pela tempestade, mas permanece de pé porque sua força vem de dentro da terra, não do que acontece na superfície. Assim também é a pessoa que desenvolve o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem realmente é, e não quem o mundo quer que você seja. Quando você se conhece, nada externo pode te definir, e quando ninguém mais tem o poder de definir seu valor, você se torna inquebrantável. Faça um pequeno exercício. Toda manhã, olhe-se no espelho e diga 3 verdades sobre você que não dependem da opinião de ninguém. Sou uma pessoa íntegra. Sou alguém que busca evoluir. Sou alguém que trata os outros com respeito. Quanto mais essas verdades se tornam sólidas dentro de você, mais difícil é alguém te abalar com críticas ou elogios, porque a opinião dos outros passa a ser apenas isso: opinião, e sua paz finalmente deixa de ser refém das marés externas. A quarta lei da fortaleza emocional
É talvez a mais transformadora de todas. Aceite completamente quem você é, inclusive suas sombras. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente nossa própria escuridão. Isso significa reconhecer e acolher aquilo que você normalmente tenta esconder, suas falhas, suas fraquezas, seus medos, suas contradições, porque o que você nega em si mesmo se volta contra você, e o que você aceita se transforma em força. Pense assim: ninguém pode te ferir emocionalmente se você já fez as pazes com as partes de si mesmo que os outros tentam usar contra você. Se alguém te chama de preguiçoso e isso te destrói, talvez exista dentro de você uma parte que teme ser realmente assim. Mas se você já reconheceu isso, se já olhou de frente e disse sim, às vezes sou preguiçoso, e estou trabalhando nisso, essa crítica perde o poder. O que você aceita não te controla mais. Faça um teste. Anote 5 coisas que mais te incomodam que digam sobre você. E depois pergunte: há alguma verdade nisso? O que isso desperta em mim não é um exercício de culpa, mas de consciência. Quando você integra essas partes, você se torna inteiro, e uma pessoa inteira é quase impossível de manipular. A sombra é como uma criança assustada dentro de nós. Ela só quer ser vista e aceita, e quando você a acolhe, ela deixa de te sabotar. Essa é a 4ª lei. Quem faz as pazes com a própria escuridão não teme mais a luz dos outros. E então, chegamos à 5ª lei, a que sintetiza todas as outras. Assuma total soberania sobre o seu mundo emocional. Isso significa que, a partir de hoje, você decide o que sente, o que pensa e o que te afeta. As pessoas podem tentar te provocar, mas só te atingem se você permitir. Elas podem tentar te manipular, mas só conseguem se você entregar seu poder. A soberania emocional é o estágio mais alto da consciência, porque é quando você para de reagir às tempestades externas e passa a ser o próprio céu que as observa. Jung chamava isso de estado de individuação plena, quando o ego e o inconsciente trabalham juntos. Quando você se torna o centro da sua própria psique, é quando você entende que suas emoções são mensagens, não ordens, que sentir raiva, tristeza ou medo não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. A diferença é que agora você não é mais dominado por essas emoções. Você as escuta, entende o que elas querem te dizer e escolhe conscientemente como responder. Imagine viver assim: alguém te critica e você apenas observa sem se abalar. Alguém te provoca e você responde com calma. Alguém tenta te manipular e você vê a jogada antes mesmo de acontecer. Isso não é frieza. É domínio interior. É o poder de não se perder em meio ao caos. É o poder de permanecer inteiro mesmo quando o mundo tenta te fragmentar. Pessoas emocionalmente soberanas são raras. E por isso mesmo, magnéticas. Elas não precisam provar nada. Sua presença inspira respeito. Sua paz contagia. E o mais interessante é que os manipuladores e os tóxicos tendem a se afastar naturalmente delas, porque não encontram alimento emocional para o drama que tanto buscam. Quando você deixa de reagir, o jogo emocional simplesmente acaba. Essas são as 5 leis da fortaleza emocional: não reagir automaticamente, compreender as projeções, construir uma identidade sólida, integrar a sombra e assumir soberania emocional. Se você começar a praticar uma delas por dia, em uma semana, já sentirá uma diferença profunda. Vai perceber que o que antes te afetava já não tem o mesmo poder. Vai notar que comentários que antes te feriam agora soam como ruído distante. E o mais importante, vai sentir uma paz nova. Aquela que não depende de nada nem de ninguém. Mas aqui vai um aviso. Essa transformação não é instantânea. É um processo. Jung dizia que tornar-se consciente é doloroso, porque exige olhar para dentro sem filtros. Exige abandonar a necessidade de ter sempre razão, de ser amado o tempo todo, de ser compreendido por todos. Exige encarar as sombras, curar as feridas e se reerguer com mais verdade do que antes. Mas vale a pena, porque a fortaleza emocional não é a ausência de dor. É a capacidade de atravessar a dor sem perder a si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para essa transformação, pronta para deixar de ser reativo e começar a ser consciente, pronta para deixar de buscar aprovação e começar a se validar, pronta para parar de lutar contra suas sombras e começar a integrá-las. E se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho minha fortaleza emocional. Escreva isso não apenas como uma frase, mas como um compromisso com a sua própria evolução interior. E lembre-se,
Cada vez que você escolhe não reagir, você ganha poder. Cada vez que entende que o outro está projetando, você ganha liberdade. Cada vez que aceita quem é, você ganha paz. E cada vez que escolhe sua própria resposta emocional, você se torna soberano. O mundo precisa de pessoas assim, centradas, conscientes, inquebrantáveis. Pessoas que não se deixam manipular pelo medo, pelo ego ou pelo caos coletivo. Pessoas que inspiram pelo exemplo silencioso da própria serenidade. E você pode ser uma delas. A jornada começa agora. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se acendeu dentro de você o desejo de se tornar mais forte, mais consciente e mais livre, deixe seu like e se inscreva agora no canal. Aqui, a cada novo vídeo, você vai entender um pouco mais sobre si mesmo e aprender a transformar suas feridas em sabedoria. E me conta nos comentários, qual dessas 5 leis da fortaleza emocional você mais sente que precisa praticar hoje? Escreve aí. Sua resposta pode inspirar alguém que está lendo também. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdadeira força não é endurecer, é permanecer em paz mesmo quando o mundo tenta te quebrar.